Irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar só mais este vídeo, de número 54. Ação-reação. Ainda nos encontramos no capítulo 3, a intervenção na memória. Eu peço desculpa ao telespectador, às vezes por uma certa lentidão minha hoje, porque hoje os amigos espirituais, eles de certa forma me permitiram que eu mesmo gravasse os vídeos devido ao estado de saúde um pouco assim, meia debilitada que eu me encontro hoje. Muitas dores. Eu estou nesses últimos dias eu estou fazendo uso de medicamentos onde a composição do medicamento tem até morfina no meio para tirar dor. Então, eu confesso a você que nesse exato momento eu estou aqui gravando por amor ao telespectador, aos meus amigos, só por amor mesmo, porque se não fosse amor, se não fosse consideração às pessoas e querendo assim transmitir algo, né, para que as pessoas cresçam espiritualmente, eu não estaria aqui não, estaria deitado, curtindo um certo repouso, mas não existe repouso melhor do que o repouso no trabalho. O trabalho dignifica o ser. O trabalho é a chave mestra do progresso. Não existe progresso sem trabalho. Ninguém evolui, nada se transforma sem a presença do trabalho. O trabalho é a base de tudo. Não se constrói um edifício sem o trabalho. O trabalho do engenheiro, o trabalho do construtor, dos pedreiros, eletricistas, encanador. O trabalho é a base. Então, se você perceber assim uma certa lentidão assim na minha parte, peço desculpa, porque eu estou me esforçando o máximo que eu posso aqui hoje. Quem me conhece sabe que eu estou me esforçando o máximo que eu consigo, que eu posso. E se eu estou aqui é por amor a você. Então, olha só. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos infreável espanto, Druso ponderou paternal. Estejamos tranquilos. Nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. Quer dizer, os nossos irmãos do lado de fora, André, Druso, André, Hilário, Druso dizendo, os nossos irmãos do lado de fora que estão nos atacando, que estão atacando aqui esse posto Mansão Paz, eles
não vão conseguir nos destruir. Fiquem tranquilos. Por quê? Fiquem tranquilos. Porque nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. O campo energético, as barreiras energéticas de Mansão Paz estavam ligadas como um escudo protegendo todo aquele departamento. Então, por isso que ele está usando aqui o termo, ó, barreiras de exaustão. O que significa barreira de exaustão? Barreira de exaustão, vamos simplificar, é o mesmo que um carro blindado aqui na Terra. Eu faço essas comparações para que as pessoas raciocinem. Porque vejamos, lá nesse departamento Mansão Paz, que permaneçam o dia inteiro, que fiquem o dia inteiro os nossos irmãos do lado de fora atirando contra Mansão Paz, eles entram numa exaustão. Por quê? Porque os projéteis não penetram, eles ricocheteiam, eles batem naquele escudo de proteção e ricocheteia. Não entra, não penetra. Então vamos pensar assim, olha na minha mão, por exemplo, aqui assim, ó. Bate, tuim, 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 tuim. Agora, ó, vai penetrar aqui, ó. Ele não penetra assim, ó. Tchum, tchum. Não penetra. Eu uso essa técnica, sim, para ensinar, para mostrar, para as pessoas raciocinar. Entendi. Agora eu entendi o que significa barreiras de exaustão. Por exemplo, um carro à prova de bala aqui na Terra. Chega um momento que os bandidos, de tanto atirar ali naquele carro, eles desistem. Por quê? Eles descarregam as armas deles todas naquele carro blindado, e não acontece nada. Acaba os projéteis, acaba a munição toda e o carro continua ali intacto, quer dizer, todo, arranhado, danificado, mas quem está lá dentro do carro blindado não sofre nada. Não sofre nada. Então isso aí são barreiras de exaustão que levam o indivíduo do lado de fora à exaustão. Você pode atirar à vontade que nada lá dentro acontece. Então veja bem. E designou-nos, ao olhar assustadiço, longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidade em toda a extensão, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Então, cercas, o que ele está querendo dizer aqui, vejam essas hastes todas. Agora nós vamos simplificar aqui. Como se fosse uma cerca elétrica de proteção, protegendo todo o departamento Mansão Paz. Como se fosse uma cerca elétrica. Pode atirar à vontade,
que não acontece nada. As trevas nunca que destrói um departamento desse. Nunca. Eles tentam insistentemente. Todos os dias, toda hora, o ano todo, o tempo todo, eles arquitetam, eles estudam formas, enfim, para destruir esses estabelecimentos nas trevas, mas eles não conseguem, porque o amor sempre vence. Eles não conseguem justamente porque lá dentro desses departamentos, como esse departamento Mansão Paz, há pessoas equilibradas. Há diretores disciplinados, conhecedores com conhecimento, com disciplina, capacitados. É preciso entender que Druso, por exemplo, mais de 30, 40 anos batalhando, lutando ali, até assumir o posto de instrutor, né, geral, mas sob a jurisdição de nosso lar, Mansão Paz. Então, veja bem, Druso mostrou para Hilário e para André Luiz essas hastes todas em volta desse departamento. Para eles não se preocupar, fiquem tranquilos, não é? Em todos os lances do franco atacado, não é um franco, porque aquilo ali é um franco, surgiam faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato, atraídas pelas pontas a prumo. Então, observe. A eletricidade ali naquelas hastes era tão enorme, tão forte, que André e Hilário, eles podiam ver, né, como aqui na Terra nós conseguimos ver durante a chuva alguns raios. Lá eles conseguiam ver aqueles raios de eletricidade, né, intercruzando aquelas hastes. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampagueante. Então, ali havia um contraste entre a luz e a sombra, a luz e as trevas, porque treva significa escuridão, escuro. Conforme já dissemos aqui nos vídeos, os nossos amigos já tiveram a oportunidade de dizer, aliás, porque hoje me deixaram, né, à disposição devido problemas de saúde. Então, conforme já disseram aqui, né, os nossos amigos em outros vídeos,
Você dentro da tua casa, nesse instante, você pode desfrutar tanto das trevas quanto da luz. Aí você pode me dizer, Deus que me livre. Eu não quero brincar com essas coisas. E quem está brincando, gente? Isso é a realidade. Você quer desfrutar das trevas agora, nesse instante? Apague a luz. A escuridão significa treva. Você quer desfrutar da luz? Acenda o interruptor, acenda a lâmpada. Vá até o interruptor e aperta ele novamente, que você vai desfrutar da luz, da claridade. Então isso é luz, isso é treva. É uma questão de raciocínio. Porque é preciso entender. No universo, por exemplo, existe a escuridão ou existe a luz? Aí veja bem, isso é muito complexo. Por que é muito complexo? Porque, na verdade, o universo é energia. Deus é energia. Tudo é energia. A luz é nada mais, nada menos do que a combustão das moléculas de energia que leva à claridade. Agora, no universo é composto de treva, de escuridão ou de claridade? Nem de um e nem de outro. O universo é composto de energia. É a situação evolutiva do ser que faz o momento. É a evolução do ser que faz o momento. É a evolução. Pois veja bem, os morcegos, por exemplo, eles o dia todo enfurnados dentro das cavernas escuras. À noite, eles saem para caçar. Então veja bem, eles convivem com a escuridão dia e noite. Mas já existe aqueles que durante o dia buscam a luz do sol. Mas à noite ele procura se hibernar. E assim sucessivamente. Então, continua. Os conflitos aqui são incessantes, disse-nos o orientador com dignidade serena. Os conflitos aqui são incessantes. Esses conflitos, esses ataques contra Mansão Paz. Né? Disse-nos o orientador com dignidade serena. No entanto, temos aprendido nesta mansão que a paz não é conquista da inércia. Olha só. Isso aqui é um aprendizado. Isso aqui é uma lição para nós aqui na Terra. Ó. No entanto, temos aprendido nesta mansão, aqui na Mansão Paz, que a paz, isso, gente, serve aqui para a Terra, para todos nós, que a paz não é uma conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Isso que significa paz. Isso que significa vitória.
às vezes, as pessoas buscam vitória destruindo o outro. Estou em paz porque destruí fulano, cicrano, bertano. Aqui na Terra tem um ditado que não condiz com os desígnios de Deus. Bandido bom é bandido morto. Equivoca-se quem pensa dessa forma. Todo mundo tem o direito de pensar do jeito que quiser. Mas perante os desígnios de Deus, é preciso entender que não existe a morte, nem mesmo do corpo físico. Porque até o corpo físico, no processo da decomposição, há ali a desagregação das moléculas. E todos os elementos que constituíram aquele corpo, que constituiu aquele corpo, elas voltam ao nível de origem, de onde elas foram retiradas um dia para poder organizar aquele organismo. Então, esse termo é ilusório. Bandido bom e bandido morto. Não existe a morte. Eu acredito que o bandido morto, vamos usar esse termo, complica mais ainda. É mais difícil você lidar com um bandido morto do que lidar com um bandido vivo. Vamos usar esses termos mesmo. Por que é mais difícil lidar com um bandido morto? Porque você não tendo evidência, você não vendo ele à tua frente, não conseguindo vê-lo, ele pode te esbofetear, ele pode te agredir, te dar soco, ele pode te atacar o teu campo vibracional, ele pode te levar à perturbação ao ponto de fazer com que você deixe o corpo físico através de alguns atos aqui na Terra. Esse bandido morto, que muitos dizem, ele pode tacar você lá no sanatório. Ele pode. Porque se você encontra-se desequilibrado emocionalmente, psicologicamente, egoisticamente, né? Inveja, ciúme, enfim, ele vai pegar um ponto fraco da pessoa e aquele ponto fraco ali vai trabalhar ali até destruir essa pessoa aqui no corpo físico. Aí você pode me dizer assim, mas e os mentores espirituais da pessoa não fazem nada pela pessoa? Ora, ajuda-te que o céu te ajudará. Semelhante atrai semelhante. Se os obsessores nos atacam, não é porque os mentores espirituais nossos querem, permitem. Não, é porque nós fazemos por merecer ser atacado. Porque não oramos, não vigiamos, não policiamos nossas atitudes, nossos comportamentos e por aí em diante vai. Né? Então, veja bem, a respeito, no entanto, temos aprendido nessa mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Conforme estávamos dizendo, né? Muitas pessoas, voltando ao assunto, não esqueci não, mas é preciso ser tratado dessa forma. Bandido bom é bandido morto. Enquanto o bandido aqui no corpo físico, você tem a oportunidade de, durante a existência toda, evangelizá-lo, instruí-lo, né? Enfim, auxiliando-o a se redimir.
Então é mais fácil lidar com o indivíduo no corpo físico do que ele na erraticidade e você aqui no corpo físico. É mais difícil. É mais fácil ter a pessoa do teu lado aqui no corpo físico. Ter do teu lado simbolicamente. O indivíduo está lá na cadeia, então você vai lá, visita, você... Enfim, é melhor ter o inimigo. É melhor ter o inimigo aqui no corpo físico do que ter inimigo na erraticidade. Porque na erraticidade, eles têm acesso a nós a hora que eles querem. É só eles encontrar um ponto fraco em nós que eles nos destrincham, vamos dizer assim. E ponto fraco em nós é o que mais existe. Eu não tenho ponto fraco nenhum. Só da pessoa pensar que não tem ponto fraco, ela já está demonstrando que ela é fraca. Por quê? Porque ninguém pode se vangloriar. E aquele que se vangloria, isso é um defeito. E por ser um defeito, ali os nossos irmãos penetram, infiltram no campo vibracional, desestruturando a pessoa, levando a pessoa à loucura. Então vejamos, a paz, né? A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé do poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Vitória do bem. Nós temos que lutar sim aqui na Terra pela vitória do amor, pela vitória do bem. Devemos propagar o bem. Devemos divulgar o bem, devemos desejar o bem, devemos fazer o bem, falar sobre o bem. Enfim, esse é o trabalho. Essa é a vitória do bem, em todos os sentidos. Vamos para o próximo vídeo. Mas no próximo dia